gente bonita, tudo bem? Eu sou Fabi Retameiro e este é o canal Contextos. Chega mais! Tá, eu tava com saudade de vocês também, né? Depois de um tempo aí sem vídeos, por quê? Porque eu estava no sul do país e agora eu estou morando em Manaus, no Amazonas, nessa terra maravilhosa. Mas até eu conseguir encontrar ali como me ajustar para as gravações, tomou um tempinho. Então, estamos de volta. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela moral, aperta ali, clique em se inscrever e já curte esse vídeo mesmo antes de começar, porque com certeza, se você está se preparando para o vestibular, isso fará a diferença para você. O vídeo de hoje é sobre novela. E antes que você pense que nós vamos falar sobre telenovelas especificamente, embora o gênero textual tenha alguma coisa a ver com isso, nós vamos falar propriamente sobre o gênero textual novela, que fica situado entre o romance, sendo o romance um texto longo, e o conto, um texto curto. Ali nós temos a novela. A novela é uma narração, portanto conta história ou histórias, mas tem características bem específicas que distinguirá ele de outros gêneros textuais que também trazem uma história. E eu quero apresentar para vocês duas dessas características. A primeira característica são núcleos de personagens. São muitos os núcleos de personagens. Então, quando você começa a ler uma novela, logo de início, na apresentação, nós temos vários núcleos de personagens que são apresentados. E ao longo da trama, esses vários núcleos acabam se emaranhando. Então, aquela personagem que estava numa determinada circunstância, num determinado contexto que parecia não ter nada a ver com aquela outra personagem, em outro núcleo, em outro contexto, de repente vai ali se emaranhando, se encontrando ao longo da narrativa. Então essa é a primeira característica da novela, são os núcleos, os vários núcleos de personagens. E a segunda característica que eu destaco com vocês é o corte de expectativa. Mas o que seria o corte de expectativa? Esse corte de expectativa é o final do capítulo, quando o autor, ao escrever a sua novela, ao finalizar o capítulo, ele corta de um jeito surpreendente. Quando de repente aquela moça que não quer casar com tal fulano está entrando ali na igreja com um vestido de noiva e a gente se pergunta: agora, ela vai sair correndo? Vai fingir um desmaio? Vai dar certo esse casamento? E o capítulo termina ali. Ali nós tivemos um corte de expectativa que prende o leitor para o próximo capítulo. E isso é uma característica bem própria da novela. Além dessas características, o que mais nós podemos falar sobre esse gênero? Vamos falar sobre a função dele. Isso mesmo, porque todo gênero textual, todo texto que é produzido tem uma função social. Qual é a função social da novela? Não sei. Entreter. Isso mesmo, entretenimento. Sabe aquela coisa que a gente lê só para recrear? Essa é a ideia da novela. E talvez, por isso, quando a gente escuta novela, a gente pensa nas telenovelas ou nas novelas televisivas. Porque quando uma pessoa assiste novela, não é porque ela quer aprender um determinado conteúdo científico, alguma coisa. É só entretenimento. Então, essa é uma característica da novela. Mas antes de nós termos as telenovelas, nós tínhamos radionovela. Quando as pessoas ficavam ali grudadinhas, com o ouvido ali, escutando as narrações. Os atores, as atrizes, né? Elas personificavam as personagens pela voz. E cada capítulo, quando tinha aquele corte de expectativa no outro dia, toda a família coladinha no rádio ali para escutar qual seria a cena, né? Como se desenrolaria aquela expectativa que foi criada. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, que se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. Mas antes mesmo, né, da radionovela, nós temos os folhetins. Os folhetins são uma experiência de novela, muito presente aqui no Brasil no romantismo, mas não só no Brasil, em outros lugares também. E o que são os folhetins, ou o que eram os folhetins, na verdade? Então os autores escreviam os capítulos, hoje que nós compramos como um romance, na verdade tinham sido essas novelas vendidas em folhetins. Então comprava-se aquele capítulo e lia-se, tinha aquele corte de expectativa para a compra do próximo folhetim, que poderia ser semanalmente ou quinzenalmente, e assim a pessoa ia tendo
tendo esse contato com os núcleos de personagens, com a narrativa, com a história, com o suspense, com o desenrolar, à medida que ia comprando os folhetins e que ia lendo ali os textos. Que novelas que nós podemos lembrar? Nós temos Amor de Perdição, por exemplo, que é uma novela portuguesa, que aliás cobrada nos vestibulares assim, na geral. Nós também temos no Brasil Lucila, Senhora, né, O Seminarista, de Bernardo de Guimarães, e tantas outras novelas que eram vendidas, eram construídas pelos autores nesses folhetins. E uma coisa interessante de pensar, que assim como nas telenovelas, quando o autor começava a escrever essa novela, ele não tinha muita ideia de que tamanho ia ficar, podia ficar um pouquinho menor ou maior. Por quê? Porque à medida que os leitores vão lendo ou assistindo a novela, eles vão se apaixonando mais por um personagem ou por outro personagem. Nesse feedback que acontece em tempo real, o autor começa a dar uma mudada no texto, ou dando mais luz a uma personagem que a princípio ele achava que não seria tão importante, e a história pode ficar um pouquinho maior, ou seja, ter um pouco mais de capítulos. Mas se você pensa que as novelas tiveram início ali só nos folhetins, lá no romantismo, no século XIX, quero dizer para você que não. Antes disso, lá na Idade Média, né, nós tínhamos também as novelas de cavalaria. E se você pensa que não conhece nenhuma novela de cavalaria, você já ouviu falar daquele personagem Rei Arthur? Pois então, o Rei Arthur é um personagem das novelas de cavalaria. Então todos nós, de alguma forma, já tivemos contato com um texto noveleiro, novelesco, por assim dizer. E aí, me diz você já leu alguma novela? Já assistiu alguma novela? Coloca ali nos comentários pra gente saber qual o texto que você recomenda, né? Para que todos possam se entreter. E para não perder o costume, nós vamos terminar aqui com uma frase. Só que dessa vez, no lugar de ser um pensamento, nós vamos terminar com a frase de uma personagem de uma novela, O Cravo e a Rosa, de Valcir Carrasco. Aliás, se você não sabe, essa novela, O Cravo e a Rosa, foi uma novela escrita a partir de um drama de Shakespeare, que era A Megera Domada. E com que frase a gente termina? Tinha uma personagem, Catarina, com uma frase célebre que dizia: "Não me chame de favo de mel!" E aí? E você? Você acha que Catarina era de fato um favo de mel? O que você pensa sobre isso? Bom, até a próxima, aguardo vocês. E se ainda não curtiu o canal, curte aí, compartilha, tá bom? Beijo no coração e ó, sucesso no vestibular! Fui!